get to hear me now. Bom dia! Meu nome é professora Adriana, hoje dia 3 de agosto, estou com o 9º ano, A e B, do Colégio Drummond Ponte Rasa, e nós estamos retornando às aulas remotas no dia XXX da pandemia de 2020, da Covid-19, né? Até agora a gente estava falando, já se passaram 15 minutos, a gente falou um pouquinho sobre o tipo de ensino remoto, a qualidade do tipo de ensino que a gente faz, e a participação da família nesse ensino, dos alunos, né? Enfim, participação deles quanto à presença na aula remota, né? Porque é difícil a gente só falar para uma câmera fechada, tá? Enfim, vale lembrar também a vocês o seguinte, crianças, a aula remota é uma coisa, videoaula é outra coisa. E isso vai ser uma coisa que os professores vão utilizar para vocês agora, no 9º ano, na escola inteira, para todo mundo. Então, assim, a gente faz a metodologia ativa. Hoje em dia, o ensino tem que ser ativo, tem que ser dinâmico, o aluno tem que ser o protagonista. O professor orienta, dirige, o aluno que tem que estrelar, o negócio é esse, tá? Então, assim, nós vamos passar para vocês um texto, por exemplo, chama metodologia ativa, porque é ativo, e ensino invertido, aula invertida. Cuidado, a sala de aula invertida, vocês conheceram no colégio, que nós temos a sala de aula invertida, que é uma sala de aula que tem os puffs, que tem lá uma arquibancada, que o aluno tem a mesa, tem lá o carpete de grama lá, o aluno senta onde ele quiser, do jeito que ele quiser, né? É uma coisa super nova para ter numa escola. É porque nós jamais imaginaríamos que teria uma pandemia e que na sua casa você também estaria sentado onde você quisesse, da forma que você quisesse, do jeito que você quisesse. E que você estuda do mesmo jeito, com o laptop na cama, no sofá, no chão, né, na laje, sei lá, cada um num canto aí. Então, assim, essa é a intenção da sala de aula invertida, é mostrar para o aluno que ele pode fazer a aula da forma que ele quiser. E isso não vai, e ele estando mais à vontade, às vezes, facilita esse aprendizado, ele não está incomodado em estar preso. Outra coisa é a aula invertida, que é o que a gente já pratica há um certo tempo. A aula invertida é a seguinte, o professor dá um conteúdo, ele lança uma matéria, seja ela qual for, obviamente, que seja, né, orientado, que é o que ele vai trabalhar naquele momento, mas seja ela qual for, eu falo assim, pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser um filme, pode ser alguma outra matéria, alguma outra forma de ensino, e aí, após esse assunto já ser abordado com os alunos, previamente, o professor entra na aula e vai aprofundar, porque quando o aluno vem para a aula, ele já vem com a base, ele já vem com a coisa mais mastigada. Então, as palavras novas, por exemplo, se eu for falar de genética, né? Então, cromossomo, genoma, essas palavras já vão estar mais familiarizadas para vocês, e quando eu for dar aula, eu posso aprofundar as perguntas de vocês, né? Então, a aula invertida, ela acaba trazendo o ensino mais aprofundado, porque coisas simples que você conseguiria entender com uma leitura, com um vídeo, o professor passa antes para depois ele aprofundar o que realmente é necessário, fazer resolução de exercícios e assim sucessivamente, tá? Ensino híbrido já é o ensino onde o aluno ele é híbrido, ele é misturado. Tudo que é híbrido não é puro, ele é misturado. Então, eu tenho uma parte que eu trabalho em aula e uma parte que eu trabalho fora do ambiente escolar, fora da sala de aula. Então, geralmente, né, a gente usa a internet para esse meio, mas eu posso trabalhar, fazer uma visita a um parque com vocês, se fosse o caso, né, fazer uma visita na quadra, um caminho, uma caminhada pela escola para achar alguns elementos vivos, alguma coisa desse tipo. Isso é ensino híbrido. E aí a gente faz uma parte fora da sala de aula e a outra parte termina dentro da sala de aula, tá? O ensino híbrido a gente já pratica com vocês há muito tempo, sem falar, né? Mas a gente já pratica com vocês há muito tempo com o Positivo On. Então, a gente dá um monte de coisa, trilhas, tal, no Positivo On. Aula invertida também, porque muitas vezes a gente libera a trilha e depois vai tratar do assunto na sala de aula. Então, a gente faz já o ensino híbrido e aula invertida há muito tempo com vocês. Mas esses termos
não eram usuais no vocabulário, né? Então, é legal, vocês não se assustem se aparecerem esses termos para vocês, porque é o que a gente já faz, tá? Só vai intensificar um pouco mais para vocês ficarem mais dinâmicos, para a coisa não ficar tão chata, tá bom? Enfim, eu acho que o que eu tinha que falar era isso. Agora eu vou entrar na apostila de vocês. Acredito que a grande maioria já buscou a apostila, né? No colégio. Eu vou entrar na apostila de vocês agora. Peraí, aguenta aí. E a gente vai falar sobre o conteúdo. Tanto o conteúdo que já passou, que obviamente eu vou dar uma revisão, né? Quanto ao conteúdo que está por vir, tá? Em ciências, vocês têm o ano final, onde se mistura, eu diria assim, várias disciplinas. Como, por exemplo, a gente tem física, química, biologia, astronomia, e ecologia, tá? Então, por quê? Porque no primeiro ano, então, as ciências, tá? Tudo que é ciência, tudo que se estuda, tudo que se descobre e tal. E no primeiro médio, essas ciências, ela vai se abrir, e aí vocês vão ter química, física e biologia separados. Então, o último ano, na verdade, é a introdução dos três, para quando o ano que vem vocês forem ver esses assuntos, não se assustarem. Na verdade, o primeiro bimestre do ano que vem, primeiro bimestre do ensino médio, é um apanhado de tudo que vocês estudarem no nono ano, tá? Em cada um. Então, em química, você já vai ter visto, porque você vai ver o quê? Tabela periódica, você vai ver distribuição eletrônica no primeiro ano, no primeiro bimestre de química. No primeiro bimestre de física, você vai ver velocidade média, enfim, a gente vai trabalhar com física, a gente não trabalhou ainda. Em biologia, a gente vai trabalhar a água, os sais minerais, a célula, enfim, genética, que a gente vai ver agora também. Então, é para facilitar um pouco o estudo de vocês, né, para o ano que vem, já introduzir as disciplinas separadamente, tá bom? Então, vou abrir aqui, vou compartilhar a tela só um minuto, por favor. Eu posso desligar a câmera agora? Pode desligar a câmera agora. É até bom, porque aí não trava. Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Estão vendo o que aí? Não entendi. Tô vendo. Vocês estão vendo o livro do Positivon? Não. Sim. Não. Peraí. Tá no Word. É uma foto do negócio. E agora? Agora sim. Agora sim. Agora ele foi para o lugar certo, né? O livro do Positivon. Então, o que a gente tem aqui nesse livro, né? A gente tem aqui, no terceiro bimestre, que esse é o livro volume 3, tá? Ó, livro volume 3. A gente tem lá, Descobrindo o Universo e Linguagem Genética e Informação Biológica. No Descobrindo o Universo, a gente vai falar sobre a astronomia, os astros, as estrelas, né? Tem quem curte pra caramba aí, como é que chama? Horóscopo, né? Então tem lá os horóscopos, como que foram montados, né? Em base no quê? Os calendários incas, calendário chinês, calendário tupi-guarani, como que essas estrelas são nomeadas, né? Enfim, a gente vai falar de astronomia, ok? Basicamente, movimento da Terra, transição, rotação, vamos falar de eclipse, né? Teve aí um eclipse agora solar, se eu não me engano, né? Mês passado, enfim, tá? Vamos falar se a Terra realmente é quadrada ou redonda, né? Então, esse primeiro momento, nós vamos falar sobre astronomia em geral, tá? Tem bastante coisa de astronomia aqui. Bom, depois, nós vamos começar a trabalhar o ciclo evolutivo das estrelas, porque uma estrela nasce
resplandece, eu diria, né? E morre, tá? E desfaz, enfim. E aí depois a gente vai falar sobre... ó, tem bastante coisa, viu, gente? Junto com isso, eu vou trabalhar física com vocês. Paralelo a isso, eu vou trabalhar física com vocês, tá? Depois a gente vai falar sobre genética. Cadê genética? Aqui, ó, que será mais ou menos a matéria da prova bimestral. Essa primeira será a prova mensal. Aí a gente vai falar sobre genética, né? Linguagem e informação biológica, que já vai direto para a biologia. Tá vendo o salto que dá? Ele sai da astronomia e entra na biologia. E aí a gente vai falar aqui sobre célula e tudo que compõe, enfim, tá bom? Pronto. Todo mundo na tela, por favor. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Não. Considerando a sétima arte desde a publicação do Manifesto das Sete Artes em 1911, o cinema apresenta-se como a maior e mais globalizada entre todas as formas de expressão e comunicação, apesar de ser a mais recente delas. Assim como acontece em todas as artes, é difícil estabelecer um marco inicial para o cinema. Porém, existem momentos na história que podem ser considerados importantes para o seu desenvolvimento. Estão ouvindo? Sim. Uhum. Eis aqui uma breve história do cinema. O cinema foi o resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliados à síntese do movimento por meio da realização de muitos jogos ópticos entre as imagens. O primeiro relato de uma exibição cinematográfica é de 1895, com os irmãos Auguste e Louis Lumière. Baseados no cinetoscópio de Thomas Edison, inventaram o cinematógrafo. Este era um aparelho 3 em 1, pois filmava, revelava e projetava. Por meio deste aparelho, os irmãos organizaram uma apresentação em Paris, no Salão Grand Café. O público presente era de aproximadamente 30 pessoas. Foi considerado um grande sucesso na época. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação. Era preto e branco e tinha aproximadamente 1 minuto de duração, e mostra somente um trem chegando à estação. Esse filme se encontra aqui no YouTube. Durante a exibição, os espectadores entraram em pânico, começaram a gritar e fugir em direção ao fundo da sala quando viram o trem vindo na sua direção, como se o mesmo fosse saltar da tela. Assim, o episódio ganhou o título de Nascimento do Cinema, mesmo que isto nunca tenha sido reivindicado pelos Lumière. Aliás, os americanos atribuem um peso maior em suas histórias para Thomas Edison do que para os irmãos Auguste e Louis. Já no Brasil, o primeiro filme exibido foi em 1896. Aliás, foram 8 filmes de 1 minuto cada e só a elite que pôde assistir, pois os ingressos eram bem caros, e a exibição foi no Rio de Janeiro, onde 1 ano depois inaugurou uma sala fixa de cinema. Apesar de tudo, a princípio, muitos inventores e produtores tentaram unir sequência de imagens e som, porém, todas as técnicas empregadas causaram frustração. Deste insucesso surgiu o cinema mudo, principal atração das décadas de 20 e 30. Vale lembrar que muitas vezes atores e atrizes dublavam personagens enquanto o filme era transmitido. A dublagem era feita em tempo real. Charles Chaplin é considerado como uma das figuras mais importantes do cinema mudo. Pelo uso de suas mímicas e comédias pastelão, seu nome sempre é relacionado ao cinema mudo. Chaplin era ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, dançarino, roteirista e músico britânico. Morreu aos 88 anos em 1977. Um dos primeiros, se não o primeiro, a utilizar efeitos especiais em filmes foi Georges Méliès. Francês, era ilusionista, o que explica um pouco suas ideias um tanto quanto mirabolantes para criar a ilusão em seus filmes. Ele começou a exibir filmes quando ganhou uma filmadora.
um protótipo do cinematógrafo, em 1896. Um de seus filmes mais conhecidos é Viagem à Lua, de 1902, com duração de 14 minutos. Foi um sucesso na época, pois foi o primeiro a tratar o assunto de alienígenas. Esse filme também está aqui no YouTube completo para quem quiser assistir. Ele também está presente no livro 1001 Filmes para se ver antes de morrer. Méliès fez mais de 500 filmes durante sua carreira e construiu o primeiro estúdio cinematográfico da Europa. O filme As Aventuras de Hugo Cabret, de 2012, conta a história de Georges Méliès. Concorreu a vários Oscars, vale muito a pena ver, pois é muito interessante. Um grande acontecimento histórico que originou o cinema do jeito que é conhecido hoje foi a Primeira Guerra Mundial. Até o ano de 1914, Itália e França eram os expoentes mundiais em relação à sétima arte. Porém, com a guerra, as indústrias cinematográficas de ambos os países foram arrasadas. Neste contexto, do outro lado, na América do Norte, os Estados Unidos começaram a se destacar, especialmente em um pequeno povoado localizado na costa oeste, denominado Hollywood. A escolha do local se baseou em dois fatores importantes e ideias para as filmagens: dias ensolarados e uma grande variação de paisagens que podiam ser utilizadas como diferentes locais para as mais diversas cenas. Surgiu aí a chamada capital do cinema. A evolução continuou e, a partir dos anos 30, foram descobertas técnicas de sincronização entre som e imagem, que permitiriam o surgimento do cinema falado nos Estados Unidos. Nos demais países, este processo foi um pouco mais lento. Aliás, o sucesso da sincronização fez com que começassem a aparecer os primeiros filmes com trilhas sonoras, conforme são conhecidos hoje. O primeiro filme com som exibido foi o The Jazz Singer, em 1927, lançado pela Warner. Tinha algumas falas totalmente sincronizadas e algumas músicas e outras partes totalmente sem som. O primeiro filme totalmente sincronizado foi o The Lights of New York, também da Warner, lançado em 1928. E o 3D? The Power of Love é considerado o primeiro filme exibido em 3D, uma produção norte-americana, e foi exibido em 1922. Utilizava 2 projetores e usava a anaglifia, que é uma imagem formada por 2 camadas sobrepostas, com uma pequena distância entre elas. O que era necessário utilizar aqueles óculos com uma lente vermelha e a outra azul. O filme era em preto e branco e não obteve muito sucesso. Aliás, os filmes 3D atingiram seu auge entre 1952 até 1954, Poxa, mas eu já usei isso aí no cinema. dentre os quais se destacou o filme House of Wax, ou A Casa de Cera, de 1953. Depois deste período, o 3D teve uma queda a ganhar forças novamente nos anos 80. O cinema ainda enfrentou alguns problemas em anos subsequentes, como crises financeiras e limitação de orçamento para as produções, e até mesmo a questão da censura em alguns países, onde ventilavam os regimes totalitários e ditadores de governo. Contudo, novas tendências e gêneros sempre trouxeram a sétima arte de volta aos holofotes. Hoje, mais do que uma força de expressão e comunicação, o cinema é uma indústria sólida e muito bem estabelecida no mercado. Muito bem. Agora, vou passar para vocês rapidamente, bem rápido. Vocês têm que descansar um pouquinho. O que vocês vão fazer? Tá vendo minha tela? Sim. Sim. Vocês vão fazer um flipbook.
Sim. Isso. Não, bem facinho. Vou por outro aqui, ó, como fazer flipbook. A gente vai fazer isso e te mandar? Vai mandar o filme, né? Meu Deus. Olha lá, tem vários aqui, tá vendo, crianças? Inclusive aqui, vocês podem fazer com folha de caderno, não precisa comprar folha sulfite, tá? É só recortar, passa cola, faz um bloquinho e dá tudo certo. Se aqui ele ensina, ó... Precisando de um logo para sua marca? Vá para o criador de logos do Wix. Sai daqui. Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vocês sabem o que é Flipbook? Flipbook é uma animação tradicional, daquela feita tipo quadro a quadro, só que você faz um bloquinho. Eu já vou mostrar que vocês vão entender. É um jeito muito popular de fazer animação em casa, então Tá. Flipbook, né? Eu vou usar um só, então esse aqui eu vou dar para minha filha Helena, esse aqui para minha esposa Renata. Você precisa simplesmente de sulfite, um lápis ou uma caneta preta, uma tesourinha para cortar e uma régua para medir aí, né? Eu vou usar esse, que na verdade eu comprei porque é mais prático, né? Para fazer aqui os vídeos no canal. Mas você pode fazer simplesmente pegar e cortar o papelzinho mais ou menos desse tamanho, que eu já vou mostrar para vocês, e já era. Ou você pode usar um bloquinho de notas, pode ser até um caderno, não tem problema. Pode ser também aqueles posts, sabe? Para deixar recado. Então vamos lá, vamos fazer a nossa primeira animação em Flipbook. E se você gosta desse tipo de conteúdo de animação, conteúdo diferente, de arte, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Não sei se vocês perceberam aí, mas eu acho que sim. Sei lá, né? O canal mudou de nome, né? Antes era de outro, Tá mas bom. agora... Enfim, simpático rapaz, dá pra assistir. Viram como é que faz, crianças? Para fazer bloquinho, é fácil. Para fazer bloquinho, vocês vão recortar. Estão me vendo agora? Ai, não, peraí. Aqui, estão me vendo agora. Para fazer bloquinho, vocês vão recortar as folhas, tá? Corta assim, ó, no meio, aí dobra, corta, não passa a régua assim, ó, corta rapidinho. Então, faz aí, né, uns bloquinhos, e aí depois você põe todas as folhas assim juntas, e aqui na ponta, ó, nesse monte aqui de folha, tá vendo que vai ficar um monte, né, de folhinha? Você passa cola tenaz e deixa um peso, tá? Passa cola branca, essa cola que a gente usa para as coisas da escola. Tem que ser a molinha, a líquida. Passa, põe um peso e deixa lá. Quando essa cola secar, o bloquinho tá feito, ok? Para quem quiser fazer um bloquinho com folha sulfite, que é mais fácil, mais barato. Às vezes vai tirar a folha do caderno, enfim. Não precisa ser muito longo, tá? Mas se não tiver volume, você não consegue fazer aquele movimento de passar as folhinhas, sabe? Enfim, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Vocês têm 5 minutinhos para descansar. Beijo para falar tchau para mim. Abre a câmera, por favor. Abre a câmera para dar beijo para mim. Isso que eu quis dizer. Beijo. E tenham novas ideias. Não faz só de coração, hein? Por favor. Tá bom? Tá Não faz bom. de coração, só do É o mais fácil. Tenha umas ideias aí. Pode contar uma historinha, assistam vários videozinhos de historinhas e vocês vão fazer de vocês, tá? O legal é fazer o roteiro primeiro, enfim. Eu já mandei uma mensagem pro Natan, espero que ele fale com vocês um pouquinho, oriente sobre como fazer isso daí, beleza? Beijo. Beijo, meus amores, amo vocês. Beijo. Feel get you here and now.